Está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O programa de hoje vai falar sobre fome e erradicação da pobreza. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o século XXI pode se tornar o século da fome. Atualmente, 1 em cada 6 pessoas no mundo não tem o que comer. Isso significa que mais de 1 bilhão de pessoas não conseguem se alimentar adequadamente. Ainda, de acordo com a FAO, órgão da ONU encarregado de acompanhar a questão da alimentação no mundo, a fome atinge 642 milhões de pessoas na Ásia, 265 milhões de pessoas na África e 53 milhões de pessoas na América Latina. No Brasil, o último censo demográfico, realizado em 2010, mostrou que já somos mais de 190 milhões de habitantes. Deste total, 28 milhões saíram da pobreza absoluta e 36 milhões ingressaram na classe média. Mesmo assim, 16 milhões de pessoas ainda vivem na miséria. Viver em estado permanente de fome tem características diferentes em cada país. As realidades do Brasil, do Congo e da China são distintas. O denominador comum é a desnutrição. Para falar sobre a fome e as ações para erradicar a pobreza, convidamos Fábio Veras, do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo da ONU, e Marcos Dalfabro, diretor da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. Fábio, Marcos, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. A cada dia morrem 24 mil pessoas de fome no mundo. São 1.000 por hora. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, 10% das crianças morrem antes de completar 5 anos. Além da falta de investimento, os conflitos armados e a falta de saneamento impedem que se acabe com a fome nessas áreas. Hoje, quase 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta. De acordo com a FAO, o órgão das Nações Unidas, que acompanha a questão da alimentação, 1 a cada 7 pessoas não tem o que comer. A situação da fome no mundo hoje é que nós temos cerca de 925 milhões de pessoas passando fome, quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Naturalmente, a situação mais crítica se encontra no sul da Ásia e na África subsaariana particularmente. Somando o número de pessoas famintas na Ásia e na África subsaariana, são cerca de 800 milhões de pessoas. A pobreza continua sendo a maior causa da fome, mas há também fatores naturais, como secas e chuvas, além de conflitos sociais e uma má distribuição de renda. Para garantir a alimentação da população mundial até 2050, a FAO estima que os investimentos no setor agrícola dos países em desenvolvimento precisam ser quintuplicados. Precisamos de investir na agricultura, investir na produção e, basicamente, podermos criar acesso à terra e outros recursos naturais como água para irrigação, saneamento. Acesso também a tecnologias é fundamental e o Brasil é um exemplo nisso, criou boas tecnologias para a agricultura familiar. É importante que nós possamos atuar nestes 4 pilares que eu referi: terra e água, tecnologia, mercados e crédito. Fábio, a gente viu que não é só a pobreza, a miséria que leva à fome. Quais são as causas que levam à fome? Bem, acho que a primeira causa, de fato, é relacionada com a pobreza. Inclusive, as linhas de pobreza, elas são baseadas no preço que custa consumir uma determinada cesta de alimentos. Então, por isso que há sempre essa associação entre, pelo menos, extrema pobreza ou miséria, como se costuma chamar mais usualmente, e a insuficiência de recursos para produzir e consumir alimentos. Falo produção porque nas áreas rurais o autoconsumo é bastante importante. Mas não é só a falta de recursos financeiros, materiais, que levam à fome, né? Há outros aspectos também. O alimento precisa chegar às pessoas. E aí você pode ter, como já foi mostrado, inclusive, na sua apresentação, você vai ter fatores, como fatores climáticos, a grande seca que acontece agora no leste da África, causando a morte de milhares de pessoas, principalmente crianças, derivada de um fator climático que vem sendo discutido, que vai se tornar cada vez mais acentuado. Enchentes também provocam esse tipo de problema. Do ponto de vista material, também, principalmente para as populações rurais, o acesso à terra e problemas estruturais de você poder ter a sua terra, produzindo na sua terra, ter acesso a crédito, ter acesso à água, são coisas que também podem determinar uma situação de fome.
Então, ela não é só a insuficiência de recursos, não é só a pobreza, mas ela vai até mais além. E um conceito mais amplo, que é um conceito que acho que a gente ainda vai discutir um pouco, que é o conceito de segurança alimentar, existe uma série de critérios que são adotados pela ONU e os países vêm adotando, no sentido de você definir o que é uma população que atinge a segurança alimentar. Que aí vai se levar em conta não só a quantidade de alimentos, mas também a qualidade de alimentos, a regularidade deles e também, que é algo importante, se isso está levando à saúde ou não da população, respeitando inclusive características culturais. Então é um conceito até bem mais amplo. Marcos, a situação aqui no Brasil já foi bem pior, ela vem melhorando. Hoje nós somos referência, como a gente viu na matéria. Como é que está a situação do Brasil hoje? Bom, Larissa, embora como a gente viu, inclusive nos números que você apresentou na chamada desse programa, né, que o Brasil conseguiu tirar 28 milhões de pessoas, né, da pobreza, né, ou seja, bastante significativo, né. O Brasil ele é referência hoje, né, no combate à fome, né, é um trabalho muito forte, né, que agora nós temos inclusive a felicidade, né, de ter o Graziano, né, na direção-geral da FAO, né? Pois é, o Graziano, quando o presidente Lula foi eleito em 2013, né? O Graziano então era ministro e tive o prazer de trabalhar, né, na equipe Graziano em 2003, né? Naquele momento se estabeleceu um conjunto de iniciativas bastante importantes, né? E que o Brasil vem aprimorando esses instrumentos desde 2013, né? A culminar, né, no final do ano de 2003 com a criação do programa Bolsa Família, né? Que é, de fato, um instrumento muito potente, né, de combate à pobreza, né, de combate à fome, né, porque o Fábio acabou de comentar aqui, o acesso à alimentação, né, ele se dá de duas formas, ou você produz aquele alimento ou você compra, né. Obviamente que para produzir o alimento você tem que estar numa situação peculiar, ou seja, você tem que estar na terra. Né? Claro. E aí tem diversos fatores que desdobram de você estar na terra e não construir, e não conseguir produzir esse alimento. Bom, isso tem inúmeros fatores. Agora, se você não está nessa condição de produtor, mesmo que seja para autoconsumo, para subsistência, né, você, mesmo que tenha que complementar assim, o teu consumo diário de alimentação, né, ou você estando no ambiente urbano, você tem que adquirir esse alimento. Na verdade, você tem que ter emprego, receber, ter o recurso, a tua família, né, e para comprar essa alimentação, né. Então, ou seja, são abordagens distintas no ambiente urbano e no ambiente rural. O fato é que a presidenta Dilma, né, ao assumir agora em 2011, né, coloca novamente na agenda do país de forma muito clara, muito precisa, né, muito determinada, né, erradicar esse tema da pobreza até 2014. Nós temos aí dados do IBGE, que foram divulgados recentemente, você mesmo anunciou aqui no programa, nós temos cerca de 16,2 milhões de pessoas nessa situação. Né? Então temos um desafio bastante grande. Né? Você acha que é possível? Eu tenho certeza, tenho convicção, porque acho que o país ele reúne um conjunto de experiências, o país ele reúne uma capacidade de investir, né? Bastante peculiar, né, bastante importante para esse momento que o país vive. Eu tenho a convicção que a gente alcança a meta. Fábio, qual é o trabalho que o IPC realiza? O IPC, que é o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, basicamente ele faz estudos comparativos em diversas áreas. A área que eu me concentro é a área de proteção social, mas nós também temos uma área mais voltada para o desenvolvimento rural e a questão de segurança alimentar, uma área sobre crescimento inclusivo, que se dedica mais às questões macroeconômicas e como que os países fazem para crescer, incluindo a sua população, sem gerar pobreza ou uma má distribuição de renda, e uma área ligada a inovações tecnológicas e sistêmicas para ajudar esse processo de crescimento inclusivo. E o que você destacaria desse trabalho? O que você acha que mais avançou? Qual que é um ponto bacana aí para ser mencionado? Há duas coisas fundamentais. Há uma busca por um crescimento inclusivo, e nesse sentido o Brasil ganha um destaque por possibilitar ao mesmo tempo crescer distribuindo renda. É algo que, por exemplo, a China e a Índia estão crescendo agora, mas eles não conseguem diminuir a desigualdade, apesar de diminuir a pobreza. A África do Sul também tem muito interesse, porque tem a desigualdade maior do que a nossa e desafios muito maiores por conta da herança do apartheid. E aí vem um interesse muito grande de instrumentos que têm sido utilizados.
Então, falar do Brasil, por exemplo, sempre vem uma curiosidade muito grande de como é que se implementa o cadastro único, de como foi feita essa parceria do governo federal com os municípios para alimentar essa grande base de dados, o que pode ser feito com essa base de dados, além de pagar o benefício do Bolsa, se é possível pensar outros programas, se é possível fazer diagnósticos da situação das famílias, de modo a possibilitar programas complementares, treinamento profissional, esse tipo de coisa. Isso do lado da curiosidade sobre o Brasil. No lado mais específico de segurança alimentar, toda a questão das cisternas, agora do Água para Todos, também é uma coisa que, principalmente nos países africanos, chama bastante a atenção. Marcos, aí acho que tem um parâmetro, a questão, o governo trabalha hoje com diferentes situações, abordagens. No Nordeste, no Norte, no Sul, a fome é tratada, né, de maneira diferente. Não é tratada como é distribuída, né? A extrema pobreza, a fome, né? Você tem nitidamente uma concentração disso na região Nordeste, né? 60% desses 16,2 milhões de pessoas estão no Nordeste. Você tem cerca de 17% na região Norte do país, 17% na região Sudeste, né, e cerca de 5% na Centro-Oeste, 3% na região Sul. Né? Então, você tem nitidamente um foco muito grande na região Nordeste e Norte. Né? Se vocês pegarem 60% do Nordeste mais 7% na região Norte, né, você está com 77%, né, aproximadamente desse público. Né? Então, e dentro disso, né, você tem uma divisão, estratégias diferenciadas para o urbano e para o rural. Né? Hoje, de cada 4 pessoas que estão no campo, 1 é extremamente pobre. Né? Então, é um dado bastante alarmante, né? E bastante preocupante. Inclusive, como chegar nessa família. Né? O Fábio acabou de citar aqui, por exemplo, o interesse dos países em conhecer o cadastro único, tipo de sucesso que o governo trabalha, né? O CAD único, né? que é o cadastro das políticas sociais e permite que você conheça, a partir do trabalho de cadastramento, né, do gestor do Bolsa Família no município, e a importância dessa parceria com o município, né, e você conheça a realidade daquela família, a sua situação socioeconômica, a sua situação educacional, a sua situação de saúde. Né? Então, você aprimorar este conhecimento, obviamente que ele permite que você defina políticas públicas mais adequadas àquela realidade. Região, né? Então, como exemplo disso, por exemplo, dentro do Brasil Sem Miséria, né, nós temos ação específica para fomentar a produção, por exemplo, da agricultura familiar das famílias extremamente pobres, né, no rural. Né. Isso é um programa novo, né, é fruto do aprendizado desses últimos 8 anos, né, que resulta num programa novo, que basicamente é você disponibilizar assistência técnica diretamente às famílias, né, e a partir de estruturação de um projeto para aquela unidade, né, você disponibilizar recursos financeiros de até R$ 2.400. Então, esse é um programa novo, programa de fomento de atividades produtivas, né, tem uma meta de 253 mil famílias para o período. E, bom, a gente espera, né, que esse contato direto com a família, lhe dando informação de como trabalhar aquela unidade, planejando isso com a família expressando o que espera do espaço que ela ocupa, né? E com esse recurso que vai via cartão Bolsa Família, né? E a família para aplicar naquilo que ela combinou com o técnico, né? Isso nós avaliamos que é uma ferramenta importante, né? E estamos começando agora com 2 chamadas esse ano. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o Meio Ambiente por Inteiro.